Olá, muito boa noite a todos os vereadores da Câmara Municipal de Entre Rios. Muito boa noite aos servidores da Câmara, meus colegas de trabalho. É com satisfação, então, que hoje nós damos início à primeira sessão online da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Inicialmente, eu solicito a todos os vereadores que silenciem seus microfones para que a gravação fique melhor. Nós temos alguns microfones abertos ainda, o vereador Gilson Borges, presidente. Todos encerrar os microfones, por favor. Perfeito. Inicialmente, então, gostaria de repassar que eu sou advogado da Câmara Municipal de Vereadores, mas hoje, juntamente com o secretário da Câmara de Vereadores, Marcos Paz, estamos contribuindo para a organização da transmissão, da realização da sessão via sistema online, através do Google Meet, e espero que tenhamos sucesso ao final dessa empreitada. Teremos, por óbvio, alguns percalços com relação a sinais de internet, capacidade de aparelhos celulares, notebooks e computadores de cada vereador, mas todos os vereadores se empenharam durante essa semana, assim como os servidores da Câmara de Vereadores, para que fosse possível, então, a realização dessa sessão online, e destacando que esses problemas decorrem da dificuldade de fibra ótica na internet de Entre Rios, bem como também a má qualidade dos sinais de internet em aparelhos de celular, principalmente nas comunidades do interior. Então, se alguma situação extraordinária acontecer, essa justificação aqui já fica registrada. Para o bom andamento da sessão, os vereadores, na semana passada, tiveram momentos de treinamento e acredito que tudo transcorrerá muito bem, como de fato também transcorreu a sessão legislativa, melhor dizendo, a sessão das comissões mista de Justiça e de Finanças, que ocorreram hoje a partir das 17h30 e que, diante dos 4 projetos que estão prontos para votação hoje, também culminaram no atraso do início dessa sessão, o que desde já fica justificado, na minha pessoa, por conta do trabalho de assessoria que estou realizando hoje. Também destaco, antes do início da sessão, que hoje, pelo período da tarde, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Gilson Borges, então, assinou o decreto que instala esse procedimento, com várias regras a respeito do trabalho na Câmara, o trabalho remoto. Peço que todos os vereadores, a partir de hoje, que tenham acesso a esse procedimento, leiam com atenção. E também esse decreto será submetido à aprovação da Câmara por resolução, a partir de um projeto que será apresentado hoje, conforme veremos a seguir. Então, essas explicações antes do início da sessão são meramente formais para que tudo transcorra normalmente do início ao final da sessão. Agora, para a continuidade, então, parabenizando mais uma vez a todos os vereadores e os servidores da casa, especialmente da pessoa do secretário Marcos Paz. Eu passo a palavra, então, à secretaria da Câmara, ao Marcos e ao presidente da Câmara, Gilson Borges, para que conduzam os seus trabalhos e, ao final, eu retomo para fazer o encerramento da gravação. Com a palavra, os senhores. Sim. Agenda da sessão ordinária, dia 22/4/2020. Cumprimentando os colegas vereadores demais presentes, havendo quórum legal para a realização da sessão, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador senhor Gilson Borges a efetuar um versículo da Bíblia Sagrada. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Leitura da ata da sessão ordinária anterior. Data 13 de março de 2020, ata número 004. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2020, às 18 horas,
Em sessão ordinária, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, os vereadores, senhor Zubilino, Ezequiel Tamarato, João Pereira, Ayrton Melhorança, Júlio Borges, Aldair Caminha, Alcido Biazuz e Jacir Pereira da Silva. Feita a chamada aos senhores vereadores, havendo um número legal de quórum para a realização da sessão, o senhor presidente, invocando a posição de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária, convidando o vereador, senhor Jacir Pereira da Silva, para efetuar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Na sequência, a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Após a leitura em plenário para discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovada por unânime. A seguinte, leitura de mensagens recebidas. Primeira, mensagem de justificativa ao projeto de lei 002/2020, autoria da mesa diretora da Câmara. Segundo, mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 008/2020, autoria do Executivo Municipal com solicitação de apreciação e votação em regime de urgência. Terceira, mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 009/2020, autoria do Executivo Municipal com solicitação de apreciação e votação em regime de urgência. Após leitura em plenário para discussão e votação, os referidos pedidos, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. Ato contínuo, leitura de indicação 003, de 13 de março de 2020. Autoria do vereador senhor Jacir Pereira da Silva, para que o Poder Executivo Municipal de Entre Rios realize obras de melhoria na estrada em frente à propriedade da casa da senhora Margarete de Lima, com a colocação de um bueiro. Após a leitura em plenário para discussão e votação, sendo que ninguém manifestou-se contra, ficou aprovado por unânime. Ato seguinte, não tendo outros ofícios apresentados, o senhor presidente cedeu espaço escrito no expediente ao vereador senhor Jacir Pereira da Silva, para solicitar ao presidente da casa levar ao conhecimento do senhor prefeito as indicações dos senhores vereadores, a fim de que serem atendidas tais pedidos. Ato seguinte, o senhor presidente também fez suas considerações finais quanto à solicitação do senhor vereador, e assim ninguém mais inscrito no expediente passou-se à ordem do dia. Solicitando leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei 008, de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Entre Rios a realizar o pagamento do transporte universitário dos alunos da terra indígena TI Chapecó e confere outras providências. Segundo, projeto de lei 009, de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, SA, e confere outras providências. Terceiro, projeto de lei 002, de 13 de março de 2020, autoria da mesa diretora da Câmara, que fixa diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores, dentre rios e das providências. Após a leitura, baixou os projetos de lei municipal 008 e 009/2020 na Comissão Mista da Câmara para análise e parecer. E projeto de lei legislativo 002/2020 na Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara para análise e parecer. Em seguida, não tendo mais matéria, se deu o espaço de explicação pessoal. E sendo que ninguém usou e nada mais a tratar, agradeceu a presença dos senhores vereadores demais presentes e marcou a próxima sessão para dia 20 de março de 2020, sexta-feira, às 18 horas, em caráter ordinário, e encerrou a sessão. A presente ata foi lavrada por mim, Marcos Paz, que digitei após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora da Câmara. Gilson Borges, presidente, Alcindo Biazul, primeiro secretário, Sadir Bruneto, segundo secretário. Coloco a referida ata em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permaneça com o comentário contrário, se levante. Aprovado. Leitura de mensagem recebida, não temos nenhuma. Leitura de mensagem de justificativa do projeto de lei com solicitação de aprovação em regime de urgência. Encontramos duas. Mensagem de apresentação da resolução para leitura, apreciação e votação. Tendo em vista todas as medidas públicas tomadas em razão da pandemia da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e da urgência devidamente exposta no decreto emanado da presidência na data de hoje, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, com fundamento no regimento interno desta Casa, apresenta o projeto de resolução 001, de 22 de abril de 2020, para leitura, apreciação e única votação, por caracterizar motivo de interesse relevante.
Para tanto, com fundamento no artigo 145 do Regimento Interno, por força de sua competência, dispensa os pareceres das comissões, requerendo a imediata votação do referido projeto. Entre Rios, 22 de abril de 2020, Gilson Borges, presidente, Alcino Biasus, primeiro secretário, Sadir Bruneto, segundo secretário. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar 011, de 22 de abril de 2020, senhor presidente e senhores vereadores. Sirvo do presente para solicitar a essa Igreja Casa Legislativa a aprovação desse projeto de lei complementar em regime de urgência, o qual altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 746, de 6 de março de 2019, onde autoriza o aumento do valor do repasse ao Hospital Regional São Paulo e confere as providências. Que o aumento se justifica diante do aumento dos honorários dos médicos plantonistas, sobreaviso, folha de pagamento e demais custos necessários para manter as instituições hospitalares, conforme pode-se verificar na cópia de informação apresentada pela direção do Hospital Regional São Paulo, que segue em anexo. Ainda cumpre destacar que a urgência da aprovação do presente projeto se funda pela utilidade dos serviços a serem prestados, pelo fato de estar próximo do vencimento do convênio anteriormente pactuado com a referida instituição. Acreditamos que esse projeto de lei complementar tem muito a contribuir para os munícipes, uma vez que possibilita manter convênio com entidades hospitalares, o que é de grande importância para a prestação de serviços de saúde adequado aos munícipes. Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. Entre Rios, 22 de abril de 2020, Joanito Luzbel, prefeito municipal. Após a leitura, levar em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Leitura e indicação apresentada, não temos nenhuma. Após a leitura, levar em plenário para discussão e votação. Quem concordar, permanece como está, ao contrário, se levanta. Não temos nenhuma indicação, né? Agora. Tá. Leitura de moção apresentada também não temos, né? Também proposição. Espaço destinado ao pequeno expediente também não temos ninguém inscrito. E também no grande expediente também não temos nenhum vereador inscrito. Ninguém. Então, passemos à ordem do dia. Leitura e apresentação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei resolução 01 de 2020. Autoria da mesa diretora da Câmara. Projeto 1, projeto de lei complementar 011 de 22 de abril de 2020. Autoria do Executivo Municipal. Projeto de resolução número 001/2020, 22 de abril de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, da situação de calamidade pública e da decretação do regime de quarentena. Dispõe sobre a realização de sessões online e trabalho remoto da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios. Valida o decreto legislativo número 004/2020, que dispõe sobre o mesmo assunto. Institui o sistema de deliberação à distância, instrumento excepcional e temporário a ser adotado como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitas à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Entre Rios e da providências. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, especificadamente o regimento interno, artigo 154, parágrafo único, letra B, coloca para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica validado através da presente resolução todos os termos do decreto legislativo número 004/2020, emanado por ato da presidência desta Casa, em razão da situação excepcional e urgente devidamente justificada no referido ato normativo. Parágrafo único. Em havendo justificada a necessidade, fica autorizado o presidente da Câmara Municipal de Vereadores a prorrogar através do decreto os efeitos da medida excepcional. Artigo 2º. Fica instituído o sistema de deliberação à distância como medida excepcional e temporária para possibilitar a aprovação, discussão, deliberação e votação de proposições submetidas ao plenário
da Câmara Municipal de Entre Rios a ser utilizados nos casos em que resta impossibilitada a presença física dos vereadores em plenário. Artigo 3º. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, diante da solicitação do prefeito, da mesa da Casa Legislativa ou por endereço interinstitucional, poderá convocar sessões plenárias e reuniões de comissões permanentes para deliberação de matérias por sistema virtual, quando se tratar de: primeiro, projeto de lei complementar; segundo, projeto de lei ordinário; terceiro, projeto de resolução; quarto, projetos de decreto legislativo; quinto, requerimentos; sexto, indicações. Inciso primeiro, somente serão submetidos ao sistema virtual de discussão e de votação em sessão plenária extraordinária virtual as matérias que estiverem instruídas com os pareceres de comissões permanentes designadas, que também estarão submetidos ao mesmo regime excepcional. Inciso segundo, as reuniões virtuais extraordinárias de comissões e as sessões plenárias virtuais extraordinárias ocorrerão em dia e hora definidos pelo presidente da Câmara. Artigo 4º. O sistema terá como base o uso software que permitam o debate com áudio e vídeo entre os parlamentares, observados os seguintes diretrizes. Primeiro, as sessões plenárias realizadas devem ser transmitidas em tempo real em site de fácil acesso ao público, ou serem gravadas e disponibilizadas para acesso no prazo máximo de 24 horas, permitindo seu acompanhamento pela população. Ou, segundo, encerrada a votação, o voto proferido por sistema áudio, visual, expressa ou tacitamente é irretratável. Terceiro, o processo de votação seguirá os trâmites regulares por chamada do presidente. Quarto, no caso de problema técnico ou impossibilidade de conexão ao sistema, por algum vereador, o presidente poderá solicitar o voto de vereador através de mensagem de voz via aplicativo de mensagens. Sexto, o sistema deverá permitir o acesso simultâneo de todos os parlamentares. Artigo 5º. Os projetos de lei e proposições incluídos na ordem do dia da sessão deverão ser encaminhados a todos os vereadores por meio de tal com pelo menos 1 hora de antecedência. Artigo 6º. Durante a sessão plenária será designado servidor para solucionar quaisquer dúvidas e problemas relacionados à operação do software ou hardwares que viabilizem a deliberação. Artigo 7º. A sessão deve ser gravada em arquivo de áudio ou vídeo a ser disponibilizado no site da Câmara Municipal de Vereadores para o acesso da população. Artigo 8º. Na ata da sessão deve constar a informação de que as deliberações ocorrem em ambiente virtual. 9º. A presidência da Câmara Municipal fica autorizada a adotar outras medidas a realizar despesas não previstas nessa resolução, para solucionar eventuais dúvidas ou fazer adequações funcionais, administrativas ou operacionais para a operação das medidas. Artigo 10. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Entre Rios, 22 de abril de 2020, Gilson Borges, presidente; Aldair Camini, vice-presidente; Alcindo Biazuz, primeiro secretário; Sadir Neto, segundo secretário. Após a leitura... Segura um pouquinho, Borges. Projeto de lei complementar número 011, de 22 de abril de 2020. Altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 746, de 6 de março de 2019, e confere outras providências. Jurandir de Luzbel, prefeito de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais decorrentes de seu mandato, coloca para apreciação e votação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal 746, de 6 de março de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar mensalmente ao Hospital Regional São Paulo o valor de R$4.000 cada mensais. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei serão supridas pelo orçamento vigente futuros. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Entre Rios, 22 de abril de 2020. Jurandir de Luzbel, prefeito municipal. Borges, a palavra agora. Após a leitura, abaixo o referido projeto de lei complementar 011-2020 na Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara, para análise e parecer.
e projeto de resolução 01/2020 na Comissão Mista da Câmara para análise e parecer. Leitura... Presidente, só um minutinho, por favor, gostaria de pedir a palavra. Eu sei que não tem momento para explicação jurídica agora, isso pode ser dado depois, mas em razão da solicitação que o senhor certamente vai fazer já para a realização de mais uma sessão essa semana, eu gostaria de explicar uma questão técnica jurídica. O que acontece? A partir do decreto do governador, o último que prorrogou, então, os efeitos das medidas de restrição, principalmente com a reunião de pessoas em órgãos públicos, e que a gente, então, teve a certeza de que as sessões legislativas também estavam sendo, digamos assim, proibidas até segunda ordem, nós buscamos as informações necessárias para implementar a modificação legal. A modificação legal, guardadas assim as devidas proporções, ela não é tão complexa, ela é até mesmo simples. Mas se você for levar em consideração de que, além das modificações legais, a gente tinha que pensar numa forma prática para operacionalizar isso, levando em consideração as questões de vídeo e de áudio, sinais de internet, de aparelhos celulares, computadores e notebooks, que cada vereador, né, precisava ter para isso acontecer, é o motivo pelo qual nós tivemos um atraso, digamos assim. A maioria dos municípios maiores, né, com mais condições, conseguiu implementar isso no dia 16. Considerando que estamos no dia 22, hoje também nós não demoramos muito, fomos até rápido, né, levando em consideração aí as situações de Entre Rios. Entretanto, para implementar isso, obviamente, a gente precisa de uma regularização de normas. Então, eu tive que fazer, a pedido da presidência e da mesa diretora, duas normas. Uma delas é o decreto. O decreto já vinha sendo editado, um decreto pelo presidente da Câmara, o vereador Wilson Borges, para suspender as atividades, para excluir aqueles que são do grupo de risco, para a Câmara não fazer atendimento, tudo isso vinha sendo regularmente cumprido. E agora, então, foi protelado pelas questões de proibição, né? Não podemos nos reunir na Câmara de Vereadores para realizar sessões e nem pode haver aglomeração de funcionários na realização das atividades. Então, para isso tudo foi baixado um novo decreto. Esse decreto foi publicado hoje, por conta de que sexta-feira foi o treinamento, os vereadores estavam presentes, né, um por um, nós fizemos o treinamento da Câmara de Vereadores, e segunda era feriado, pelo menos véspera de feriado e ponto facultativo, então a publicação no site da Câmara aconteceu só hoje. Esse decreto suspende e disciplina atividades da Câmara a portas fechadas, com normas de segurança. Ele proíbe a realização de sessões regulares, sejam elas ordinárias ou extraordinárias de forma presente. Ela especifica um serviço de rodízio de funcionários, então um por dia, fora aqueles que são técnicos e trabalham remotamente. No caso, eu como advogado, o Emerson como contador e o Marcos como tesoureiro, então trabalham remotamente, salvo quando for imprescindível a presença na Câmara, como para folha de pagamento e coisas nesse sentido, por parte da tesouraria. E esse decreto, então, autorizou as sessões online. Acontece que esse novo tipo de sessão está fora do regimento. Mas para mudar o regimento tem que ter uma resolução. Então, o que acontece? Praticamente o que está na resolução repete o que está no decreto, com alguns detalhes a mais, porque tem que mudar o regimento. Mas o decreto modifica por um dia, por uma semana, por uma sessão, por essa sessão de hoje, para iniciar, porque nós tínhamos que ter uma sessão inicial, e para a próxima sessão, essa resolução tem que ir em votação, porque o decreto perde os efeitos. Então, diante do fato de que nós estamos quase no final do mês e fizemos só uma sessão ordinária, que é a de hoje, a sugestão do setor jurídico, da minha pessoa, foi realizar 2 sessões esta semana e 2 sessões semanas que vem, se os vereadores acatarem a ordem do presidente. Então, seria uma hoje e uma sexta, e fazer mais uma sessão na segunda,
e uma na quinta, se não me engano, que é o último dia útil do mês, que é no dia 30, ou segunda e quarta, ou segunda e quinta, ou terça e quinta, conforme aí a presidência determinar, o setor jurídico está à disposição. Então, só para justificar o porquê tem um decreto, está publicado, que é do presidente, e por que nós precisamos de uma resolução. Porque é para fazer exatamente aquilo que está dentro do que a lei determina. Só para fazer essa explicação, presidente, para facilitar um pouquinho as comissões na semana que vem. Obrigado. Obrigado. Leitura e apresentação do parecer ao projeto de lei municipal 08 e 09/2020. Parecer este dado pela Comissão Mista da Câmara. Comissão Mista. Ata número 001/2020, 22/4/2020. Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 17h30, reuniram-se na Câmara, reuniram-se em sessão virtual online, conforme o decreto 004/2020, os membros da Comissão Mista, nomeados nos termos do regimento interno da Casa, para fim especial de analisar e emitir parecer acerca dos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei número 008/2020, de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Entre Rios a realizar o pagamento do transporte universitário dos alunos da terra indígena TI de Chapecó e confere outras providências. Segundo, projeto de lei número 009, de 9 de março de 2020, autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e confere outras providências. Analisados os projetos encaminhados à Câmara Municipal e aceitos em regime de urgência, acompanhado remotamente o advogado da Câmara, o parecer jurídico foi favorável aos projetos, não havendo restrições de ordem legal verificadas. Ato seguinte, os membros da comissão seguiram o parecer prévio do relator, que também foi favorável à aprovação dos projetos, mormente porque evidente o interesse público. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ato, que vem assinada pelos membros da comissão, Sadi Bruneto, Aldair Camines, Joel Pereira, Alcindo Biazuz e Ayrton Melhorança. Atendendo os trâmites regimentais e legais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão Mista da Câmara, coloca em plenário o projeto de lei 08 e 09, de março de 2020, a autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Entre Rios a realizar o pagamento do transporte universitário aos alunos da terra indígena Chapecó e confere outras providências. Para a única discussão, única votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Em plenário, o projeto de lei 09, de 9 de março de 2020. Autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC, Agência do Fomento do Estado de Santa Catarina, e confere outras providências. Para única discussão, única votação. Quem concordar, permaneça como está. Ao contrário, se levante. Aprovado. Em seguida, agradeço, senhores vereadores e demais presentes. E já não tendo mais nada a tratar, marcamos a próxima sessão para dia 24 de abril. Não tem? Só um pouquinho, pessoal. Não tem? Não tem? Eu? Só um pouquinho. Pedimos os vereadores só para aguardar um minutinho aí, que deu um probleminha na agenda do presidente aí. Mas já estamos conferindo aqui e voltamos já. Só um minutinho. Aproveitando a oportunidade, então, já que tivemos um problema técnico aí que está sendo solucionado pela Secretaria,
Acho que é importante fazer o registro aqui de que nesse dia 22 de abril de 2020 está sendo então realizada a primeira sessão ordinária online da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios, tendo como vereadores presentes o senhor Gilson Borges, presidente da Câmara, e os vereadores Sadi Bruneto, Alcino Biazus, Aldair Camini, Joel Pereira, Ezequiel Damarati, Orides Umbelino, Jacir Pereira da Silva e Ayrton Melhorança. Como servidores organizadores, Cássio Maroco, advogado e secretário das comissões da Casa, e Marcos Paz, assessor e secretário da Casa. Retornamos já, doutor. Conferida a agenda aqui, já estamos retornando. Desculpa aí os vereadores. Desculpa aí, vereadores. Foi leitura e apresentação do parecer ao projeto de lei municipal 06/2020 e projeto de lei legislativa 02/2020, parecer este dado pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara. Marco? Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ata número 003, de 22 de abril de 2020. Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 17 horas, reuniram-se em sessão virtual online, conforme o decreto 004/2020, os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, para análise e parecer aos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei ordinário número 006, de 27 de fevereiro de 2020, que altera a Lei 790/2020 da outras providências. Segundo, projeto de lei legislativa 002/2020, que fixa valores das diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios e da outras providências. Os projetos foram lidos e discutidos, sendo que, acompanhados remotamente pelo advogado da Câmara, do ponto de vista formal, o parecer foi favorável. A seguinte, quanto ao mérito dos projetos, até mesmo diante do seu interesse público, o relator deu parecer favorável aos projetos, tanto quanto à forma, quanto ao mérito. A comissão aprovou o parecer do relator. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que vem assinada pelos membros da comissão. Sadi Bruneto, presidente, Alcino Biazus, membro, Joel Pereira, relator. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Ata número 003, 22 de abril de 2020. Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 17 horas, reuniram-se em sessão virtual online, conforme decreto 004/2020, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, para análise e parecer aos seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei ordinário 006, de 27 de fevereiro de 2020, que altera a Lei 790/2020 e dá outras providências. E segundo, projeto de lei legislativo 002/2020, que fixa valores das diárias para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios e da outras providências. Os projetos foram lidos e discutidos, sendo que acompanhados remotamente pelo advogado da Câmara, do ponto de vista formal, o parecer foi favorável. A seguinte, quanto ao mérito financeiro dos projetos, até mesmo diante do seu interesse público, o relator deu parecer favorável aos projetos, tanto quanto à forma quanto ao mérito. A comissão aprovou o parecer do relator. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que vem assinada pelos membros da comissão. Aldair Camini, presidente, Ezequiel Damarati, membro, Orides Umbelino, relator. Atendendo os trâmites legais e regimentais da Casa, conforme o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Comissão de Finanças da Câmara. E Comissão de Finanças da Câmara coloca em plenário projeto de lei 06, de 27 de fevereiro de 2020, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 790/2020 e dá outras providências para primeira discussão e primeira votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levanta. Aprovado. Em plenário, o projeto de lei 02, de 13 de março de 2020. Autoria da mesa diretora da Câmara, que põe
Só um pouquinho. Que põe para que diretor da Câmara, que fixa diária para vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Entre Rios e de outras providências, para a primeira discussão e primeira votação. Quem concordar, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado. Não tendo matéria na ordem do dia, cedendo espaço de explicação pessoal, se algum vereador quiser usar, tem 5 minutos para se pronunciar. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar a equipe também que realizou a sessão online, presidente, e dizer que o município está empenhado em reduzir os casos de doença, né? Então temos que evitar o primeiro caso. E o nosso município está de parabéns. Parabéns aí, doutor Castro, de ter organizado a sessão. Muito obrigado. Em seguida... Primeiramente, queria também agradecer ao doutor Cássio por nós estar fazendo a primeira sessão online e queria dizer que o que for aí em favor do povo de Entre Rios, a gente não tem esforço, a gente não mede esforço para nós trabalhar, né? Então, estamos aí juntos, vamos lutar pelos projetos bons que beneficia o nosso povo de Entre Rios. Um abraço aí, companheirada. Até mais. Vereador. Então, a gente quer agradecer ao advogado da Câmara, agradecer ao prefeito, enfim, a todos os vereadores. Agora, presidente, é ótimo, muito bom assistir a sessão online. Então, a gente pede para o presidente da Câmara aí que dê um jeito, né? Agora estamos economizando um pouco, né, para instalar os aparelhos aí para a população de Entre Rios e mais região assistir as câmeras online. Muito obrigado. Pega o espaço. Em seguida, agradeço aos vereadores e demais presentes. E já não tendo mais nada a tratar, marcamos a sexta-feira para dia 24 de abril do corrente ano. Eu queria também, antes de acabar a sessão, antes de convocar para sexta-feira, agradecer a todos vocês, vereadores, que estão nos ajudando com isso, essa pandemia que aconteceu, esse coronavírus, e que nos ajude, o nosso município e toda a nossa população, para que Deus ilumine a todos, todos os moradores do nosso município, nossas famílias e as famílias de todos os vereadores, doutor Cássio, ao Hermes, todos os funcionários aqui da Câmara, o Marcos e as meninas que trabalham. Nos ajude a nós a vencer essa batalha. E se Deus quiser, Entre Rios será um município livre dessa epidemia. Tenho certeza. O nosso povo é um povo consciente e tranquilo. Sabe a importância que é isso que está acontecendo no Brasil. Temos que evitar, temos que se cuidar. Então, a Câmara de Vereadores coloca eu como presidente. Tenho certeza que os colegas vereadores também, todos juntos. Porque aqui nós estamos todos iguais. Vereadores, funcionários, todos trabalhando juntos para que isso aconteça. Muito obrigado, senhores vereadores. E marco a próxima sessão para dia 24 de abril, sexta-feira, às 18 horas, em caráter ordinário, e a sessão está encerrada. Aí já deixo as comissões para às 17 horas se reunirem para nós darmos os parecer aos projetos seguintes. Muito obrigado, população de Entre Rios. Obrigado. Perfeito, presidente. Eu gostaria de agradecer também as palavras dos vereadores e, antes de fazer o encerramento, então, lembrar que é imprescindível, pela questão da mídia aqui, né, que a gente inicia às 17 as sessões das comissões para conseguir encerrar às 18 e às 18 iniciar as sessões. Mesmo assim, tudo vai transcorrendo normalmente porque a gente conseguiu fazer isso hoje também. 19h52, agora estamos encerrando a reunião regularmente. É um fato histórico para Entre Rios. Acho que, apesar do medo dos desafios, todos estão de parabéns. Hoje regularizamos a pauta com os projetos novos e com os projetos antigos e damos encaminhamento aos trabalhos. Aprovados 2 projetos pela comissão mista, 2 projetos pela comissão de justiça, 2 pela de finanças
e 4 projetos aprovados em plenário. Então, acho que todos estão de parabéns. Aqueles que tiverem, eventualmente, algum problema de internet, também tem aí 2 dias para tentar regularizar. Isso é importante também para que todos possam participar. E respondendo também ao questionamento do senhor Eurides, amanhã, pela parte da tarde, esse material já vai estar disponível no site da Câmara de Vereadores de Entre Rios, tá? Para todos ter acesso. Vai ser aberto um link que o secretário Marcos está providenciando, numa página das sessões online, coronavírus, né? E aí todas as reuniões vão ser lançadas ali para ter publicidade. Já a situação de fazer a sessão ser transmitida de maneira online é algo que ainda depende de um orçamento e aí, obviamente, verificar como é que vai a situação financeira do país aí, se vale a pena. Vai ter que pensar e aí conversar com a mesa diretora e tomar a decisão depois. Fico muito agradecido a todos e à disposição para qualquer finalidade. Obrigado. Estamos encerrando a gravação, então.